Então, alunos, vamos lá, primeira aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre o nosso cronograma de ensino. Nós temos uma carga horária de 60 horas. O início é hoje, no dia 20, e vai até o dia 13 de dezembro, no total de 12 aulas, 12 dias. Primeira aula, a gente vai fazer a apresentação do cronograma e a norma culta e variedades linguísticas. Segunda aula, nós temos morfologia e ortografia. Terceira aula, ortografia e pontuação. Nós temos a atividade diversificada 1, que vale 10 pontos. O feedback da atividade, expressões problemáticas, função da sintaxe, elementos da função sintática, a atividade diversificada 2, a concordância verbal e nominal, gêneros textuais, revisão dos conteúdos, atividade curricular e revisão e recuperação. Então, isso aqui é tudo que nós temos dentro, nós teremos dentro da nossa disciplina. Tá bom? As aulas vão ser sempre às 7 horas, na sexta-feira, ok? E ficou dividido assim. O que acontece, né? Nós teremos aí durante a nossa disciplina 3 atividades avaliativas. A gente vai ter atividade 1, 2 e 3. A atividade 1 e 2 são trabalhos que eu passo no grupo, né? Passo em aula, passo em grupo. E a última é a prova, que é postada na plataforma do ITEC. E essa prova, ela vale também 10 pontos, são 10 questões, e né, você tem que tirar uma média de 6, ok? Os trabalhos vai no dia mesmo que já tiver esse trabalho, eu já envio o que é para fazer. Eu escolho geralmente durante o cronograma mesmo, qual é a disciplina que eu acho que eu acredito que vale a pena ter aquele trabalho, eu programo, planejo e é isso, ok? É, Então, sobre o cronograma, é isso. Os objetivos é compreender o funcionamento da língua inglesa, o fim de utilizados corretamente nas situações comunicativas. Temos o conteúdo programático, temos os critérios de avaliação. Tem alguma dúvida, Mariana, sobre isso? Não, tudo Não? bem. Tranquilo? Ok. Depois, né? Após isso, nós hoje vamos começar a falar sobre a norma culta, ok? Uhum. E na primeira unidade da apostila, você já tem a apostila, Mariana, ou não? De língua portuguesa? Não. Não? Então. Acho que eu acredito que você consegue ver na secretaria depois. Mas aí, Tá. na primeira parte, na aula 1, eu sempre coloco a apostila aqui, sem problemas, tá? Para Uhum. vocês verem é, o que está sendo passado. Na unidade 1, a gente vai falar sobre a norma culta, tá? O que é a norma culta? Ela é a correção gramatical, ela é o uso rigoroso das normas gramaticais. A norma culta vai ser uma linguagem mais elaborada, vai privilegiar estruturas sintáticas mais complexas, falar exatamente a pronúncia das palavras de maneira correta, é um registro que a gente estuda na escola, né? Durante aí, todo o nosso período escolar, é um jeito mais prestigiado de falar a língua portuguesa. Então, o domínio da norma, ele vai se refletir na modalidade escrita da língua, revelando o grau de rigor e correção gramatical. Então, qual que é a correção gramatical? É o devido uso da pontuação, colocação pronominal, concordância, regência, entre outros. Então, tudo isso, a norma culta, ela vai ditar regras para que o português seja falado de uma maneira padronizada e correta, ok? Então, como eu uso a norma culta? Eu uso a norma culta fazendo colocação pronominal correta. Então, eu uso a norma culta como regência, com a preposição correta. Exemplo, ela nunca obedece ao pai, não obedece o pai. Nós assistimos ao jogo e nós assistimos o jogo. Então,
vocês prestarem só mais atenção em relação às colocações pronominais, a correta pontuação, a correta acentuação, a correta concordância. Então, nessa disciplina, vocês vão entender como vocês vão utilizar a norma, como vocês irão utilizar a norma culta de uma maneira correta, né? Utilizarem o português de uma maneira correta para questões comunicativas e profissionais. Então, a gente pode utilizar também no uso correto das pessoas gramaticais, na utilização de palavras sem abreviação ou sem contração, ok? Então, isso é a importância da norma culta. Vamos falar um pouquinho agora sobre a norma culta e a norma padrão. Os dois são conceitos muito próximos, mas são normas distintas. A norma padrão, ela é aquela estudada nas escolas, aquele padrão que vocês conseguem entender, né? Então, a norma padrão é aquela que existe, aquela que é ditada. Agora, a língua culta, ela é uma competência valorizada. Então, é algo aonde a gente quer chegar, não é? Então, essa é a diferença. É na língua privilegiada. Como é se comunicar de maneira culta? É você conseguir usar a língua portuguesa de uma maneira mais formal no seu dia a dia, sem muitas gírias, abreviações, fazendo a concordância certa das frases, ok? Ok. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre a variação linguística. O que é variação? Nem todo mundo fala igual. Nós temos variações, então nós temos que colocar em evidência que cada região, que cada lugar, que cada grupo de grupos sociais, nós falamos a língua de maneira diferente. Então, isso tem que ser valorizado, né? Não é porque a pessoa tem um sotaque que ela fala de maneira errada. Não, porque nós vivemos um país cultural, multicultural. Então, nós temos variações dentro da língua também. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso, né, antes de ditar regras, antes de dizer que uma pessoa fala errado ou dizer que a pessoa fala certo, não é? Então, nós temos que levar em evidência também essas variações. Nós temos vários tipos de variação. A gente tem a variação geográfica, chamada de diatópica, na qual eu falo palavras em regiões diferentes. Então, cada região eu dou um nome a alguma coisa que eu conheço de outra. Exemplo, aipim. Eu tenho regiões que eu falo aipim, eu tenho região que eu falo mandioca. Então, tá certo, tá errado? Não tem o que tá certo, o que tá errado, é o que é falado, né? Porque a nossa língua a gente fala de acordo com a nossa cultura. Então, a gente não pode dizer que está certo ou está errado. Abóbora, moranga, sacolé, geladinho, biscoito, bolacha. Depois nós temos a variação histórica, chamada de diacrônica, porque ao longo do tempo as palavras vão mudando, né? Então, antigamente, as pessoas chamavam de flerte o que hoje em dia é crush. Então, a gente tem aí com a era da tecnologia, do que vem acontecendo no mundo, a era tecnológica, as palavras estão diminuindo por conta da digitação, né, do WhatsApp, das redes sociais. Então, o que está acontecendo com as palavras? Elas têm ficado mais abreviadas. A tendência é o você virar, por exemplo, VC, né? Então, nós temos essa tendência histórica. Então, exemplo, farmácia antigamente era com PH, hoje é farmácia, não é? Então, nós temos aí farmácia, paquera, crush, é uma coisa que vai mudando. Depois nós temos a variação social, que é utilizada por meio de comunidades. Então, cada comunidade eu falo de uma maneira diferente. Exemplo,
a comunidade médica, né? Hospitalar. Nós temos usam a linguagem técnica. Então, a técnica usada por quem? Pelos médicos. A mesma coisa, a jurídica, vai ser usada por quem? Pelos juízes. Então, cada situação social que eu tenho, eu utilizo a língua de uma maneira diferente. Se eu estou com grupos de amigos, por exemplo, eu não falo igual. Eu estou com um grupo de médicos no meu trabalho, ou se eu estou, de repente, resolvendo alguma situação jurídica. Então, tem situações que eu vou falar formalmente, tem situações que eu vou falar informalmente. Vai depender do local que eu estou, né? Aonde eu estou inserido. Então, as variações também chamadas de diastrásticas, variações sociais, são variações que ocorrem de acordo com os hábitos e a cultura dos grupos sociais. Sexo, grau de escolaridade. Então, nós temos aí, ok? Exemplos. Jargões próprios de um grupo profissional da área da saúde. Houve a necessidade de realizar uma incisão. O que seria uma incisão? Um corte, uma abertura. Temos que estruturar o local do edema. O que seria edema? É o acúmulo de líquido no tecido celular. Então, tudo isso, às vezes, pessoas não vão entender. Pessoas de fora não vão entender. Mas é como vocês falam, né? Como a comunidade se comporta. E temos a variação linguística situacional. Situação do processo comunicativo. Se eu estou no meu trabalho, eu falo de uma maneira formal. Se eu estou na praia ou com um grupo de amigos, eu falo de maneira informal. Então, tudo é uma questão de situações, lugares, contextos. Linguagem informal é usada quando há familiaridade de interlocutores, ou seja, eu tenho ali uma intimidade com aquele grupo de pessoas, minha família, amigos, ou, né, estou ali numa situação de linguagem informal, que é aquela linguagem menos prestigiada e culta. Então, nós temos lá, por exemplo, fala, beleza, rola um cinema hoje, sejam bem-vindos, de maneira informal. Agora, se eu quero me expressar de maneira formal, quer dizer que eu quero me expressar de uma maneira prestigiada, de uma maneira culta. Exemplo: bom dia, tudo bom com você? Querem ir ao cinema? Onde está Pedro? Você viu? Então, olha a diferença de uma frase para outra. No primeiro, eu tenho uma frase totalmente informal. No segundo, eu tenho uma linguagem formal, uma linguagem mais prestigiada. Vamos falar então um pouquinho sobre a língua oral e a língua escrita. Na língua escrita, a gente tem mais exigências do que na linguagem oral. Por quê? Em relação às regras gramaticais. Porque ao falar, as pessoas gesticulam, elas usam mímica, gestos. Agora, se eu estou escrevendo, eu não tenho esses aspectos que podem ser relevantes para o entendimento da comunicação. Então, a interação ela é mais complicada. É por isso que na escrita eu tenho que tomar mais cuidado como eu estou falando, como eu estou escrevendo, né? No caso, não falando, mas escrevendo. O que eu quero transmitir? Então, é por isso que a gramática aqui, a norma culta, ela está ali em ênfase. Porque na escrita eu não tenho todas essas habilidades que na a linguagem oral eu tenho. Então, a escrita ela não vai refletir a fala individual de ninguém. A fala escrita ela exige conhecimentos diferentes. Exemplo, a gente fala, a gente teve lá.
que é a variante do padrão. Então, no entanto, a variante existe, né? A norma culta existe, nós estivemos lá. Seria no caso de a gente teve. Então, olha como a gente tem usado o agente no lugar de nós. A gente. É uma coisa que acontece muito. Essas diferenças geram muitos conflitos. A língua escrita não é apenas a representação da língua falada, mas ela é um sistema. Ela é um sistema disciplinado. Então, a linguagem escrita, ela não vai ter mímicas, ela não vai ter tom de voz. Então, nós temos que entender e prestar atenção em como nós estamos escrevendo nossos textos. Se nós estamos realmente transmitindo aquela ideia que nós queremos transmitir, ou se a gente não está totalmente transmitindo. É por isso que que a linguagem escrita é muito importante, porque ela não vai ter todas essas habilidades ou esse contexto que a linguagem oral tem. Eu simplesmente posso chegar e falar e usar gestos e falar meu tom de voz, a pessoa vai entender a comunicação. Se eu escrevo isso, se eu, exemplo, esqueço uma vírgula ou coloco uma palavra abreviada, aquela pessoa não entende, ela vai ficar sem entender, porque eu não estou ali presencialmente para explicar, para falar falar de gestos, ou você entendeu, ou tentar fazer de uma forma que a pessoa entenda, porque vai estar no texto, e ela não vai conseguir entender. Então, é por isso que a linguagem escrita, ela difere muito da linguagem oral, por conta desses aspectos. Então, a linguagem escrita ela vai ter uma variação estilística. O que que é estilística? Vai ter um seu aspecto de escrita, o seu estilo, que tem que ser respeitado, ok? Então, assim, a disciplina de portuguesa vai ajudar vocês a melhorarem a habilidade com textos, conhecimentos relacionados à gramática, conhecimentos relacionados a ah, acento, vírgula, ah, gêneros textuais. Então, isso é muito importante, ok? Dependendo do ambiente em que o indivíduo se encontra, ele usará a linguagem coloquial. A linguagem formal ou informal. Então, como eu disse, né? Eu tenho que entender em que contexto eu estou. Se eu estou com amigos numa praia, passeando, qual linguagem eu vou utilizar? Se eu estou no meu trabalho, fazendo ou numa faculdade, ou no meu curso, que, que contexto eu vou utilizar? Que linguagem eu vou utilizar? Ok? Consigo entender, Mariana? Sim, aham, deu para diferenciar. Sim, então é essa diferença que eu quero que você entenda hoje, que todos os alunos depois que vão assistir essa aula entendam, ok? Que a Uhum, empresa ela está aí justamente para ajudar, né, nós a entendermos a entendermos toda essa gramática, porque a gente estuda, né, a questão da gramática, a gente estuda todas essas coisas para que a gente consiga falar de maneira informal e informal, sabendo que eu tenho situações que eu vou utilizar a linguagem formal e situações que eu vou utilizar a linguagem informal. Mas é saber diferenciar e saber como se comportar em cada uma delas. Ok? sim, aham, ok. Então, a aula é sobre isso mesmo. Nós falamos um pouquinho do cronograma, né? Voltando para um pouquinho do cronograma e da matéria eu já passei. Agora eu vou voltar para o cronograma. O que acontece, né? Na aula, nós temos aí nosso planejamento de semanal. Eu sempre estou interagindo com vocês no grupo do WhatsApp. É muito importante que vocês leiam as mensagens que eu posto, as aulas que são postadas no YouTube, porque logo após a aula, né, durante a semana mesmo, eu já posto a aula, já jogo a aula no YouTube. Então, é muito importante que vocês tenham esse acompanhamento da aula mesmo. Tanto é que a aula é postada no YouTube para que vocês consigam voltar a aula várias vezes e rever aquilo que vocês não entenderam. Nós temos também, quando tiver também a atividade, vocês têm aí que, né, se programar, se planejar. Geralmente eu dou aí 2 semanas para vocês fazerem, então vocês têm 2 semanas, ok? E, e é isso. Qualquer dúvida,
Eu estou no... O meu WhatsApp está aberto para vocês. Vocês podem perguntar, tá bom? E é isso, gente. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem no WhatsApp, perguntando, tá? Quando tiver atividade, eu vou postar lá, vou explicar o que é para fazer. Né? Uhum. Os alunos aí tentarem acompanhar a aula é muito importante. Às vezes não pode ver os vídeos no YouTube, entra na plataforma também. É muito importante também que você já entra entre na plataforma com antecedência, porque a prova, ela é um pouco, está um pouco longe, mas já ir testando a plataforma, se a disciplina já está na plataforma, para não chegar perto da prova e ter a situação de ter que ir lá, né, resolver porque que a disciplina não está. Então, tudo isso eu já aviso com antecedência, ok? Como eu disse, a prova ela é postada a prova é postada na plataforma e os vídeos de aula são postados no YouTube, bom? Então, sempre aí que eu posto durante a semana, estou postando os vídeos e falando lá no WhatsApp também. Pessoal, tem vídeo novo, tem aula nova postada, ok? Se vocês quiserem tentar assistir pela plataforma, vocês podem também. É só entrar na plataforma, copia o link e joga no YouTube que a aula vai rodar. Às vezes na plataforma não roda, mas no YouTube roda. Então vocês têm aí essa ferramenta, tá bom? Alguma dúvida, Mariana? Não, Rebeca, nenhuma. Não, nenhuma? Entendeu a questão da atividade diversificada, da prova, como eu expliquei? Nenhum? Aham, sim. Essas atividades, você falou, costuma dar os dois trabalhos. Aí, geralmente, a gente faz o envio para você por e-mail ou Sim, WhatsApp? é por e-mail. Tudo. Por e-mail. Uma outra questão também que você levantou que é muito importante. Todos os trabalhos que são postados, eu só aceito via e-mail. Por quê? Meu Uhum, WhatsApp, ele é pessoal e profissional, ele é dois, né? Então, assim, às vezes eu posso me aquele trabalho, eu perder, não vou lembrar mais. Então, como fica no WhatsApp, eu não consigo ficar tendo acesso. Quando está no meu e-mail, eu já sei que os trabalhos são todos enviados por lá, né? E de lá eu já corrijo e já mando a nota. Então é por lá mesmo, já tá, corrijo e já mando a nota. Fica mais fácil, porque de eu ter que usar um WhatsApp, por exemplo, ter que usar um e-mail também. Então, eu vou ter dois, né, dois trabalhos aí, e às vezes eu posso esquecer de algum aluno, né? E aí mistura, né, aluno com pessoal, a questão, né? Posso, de repente, perder aquele trabalho, eu esquecer. Então, é por isso que eu prefiro que mande todos por e-mail, para que fique organizado também, porque o e-mail já é o meu e-mail profissional, então vocês podem mandar lá sem problemas. Então, eu disponibilizo para vocês o e-mail para vocês mandarem. Aí eu sempre peço para colocar o nome completo, a turma, no corpo, não no corpo, mas eu peço para colocar na descrição do e-mail e enviar. do Então, ele e-mail. enviou. Uhum, O que tá, acontece é que às vezes tem muitos alunos que às vezes têm problema no e-mail, não consegue enviar, mas o que eu faço? Olha, pede para o colega enviar, não tem problema. É só na hora que ele for enviar, ele avisa que o trabalho é da pessoa que está enviando, boa. né? Exemplo, professor, estou enviando o trabalho de fulano e tal, estou enviando o trabalho. Beleza, já sei de quem é. Então eu mando a nota, depois é só, né? Esse aluno verifica direitinho e é isso, tá bom? Então, eu prefiro mesmo que os trabalhos todos sejam enviados por e-mail. E aí, eu vou corrigindo, vou enviando as notas. Nem sempre a correção é na hora, tá? Uhum. Porque a gente tem um prazo aí também para corrigir, e às vezes fica um pouco corrido, mas a gente tenta aí seguir o cronograma certinho, né? De uma maneira, que fique mais organizado possível. Alguma dúvida? Não, Rebeca. Tudo tranquilo? Então é isso, gente. Vou fechar a aula por aqui, gravação, tá bom? Vocês podem olhar lá no YouTube e agradeço a atenção, ok? Ok, boa noite.